Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo sobre os poderes e até mesmo chegar a resolver questões para preparar a gente no sentido das provas de concurso público que cobram uma certa capacidade de uma capacidade básica de entender e saber, né? De certa forma, é, qual que é o dever desses poderes, né? Por que eles estão estabelecidos? Qual é a, qual é a relação que eles têm com nós, qual é essa, o que, qual que é essa lógica, né? Então a gente precisa de tomar algumas doses de lógica para não ficar, né, sem lógica diante de um acontecimento. E existe esse acontecimento já há muitos anos, né, sobre a sociedade, sobre esse estabelecimento. E quem não tem lógica fica abandonado na praia, né? Ah, então a gente vai procurar aprender mais sobre essas lógicas e responder as questões que nos fazem passar no concurso público, não é mesmo? Conseguir vagas para acessar é, os eventos sociais e até ser remunerado por isso, né? Ofertando o serviço. Então a gente falou sobre os poderes, viu que eles têm uma certa independência, né? Ahn, ahn, Falou da Constituição, da independência dos poderes, a harmonia entre si, que está no artigo 2 da Constituição. E a gente falou brevemente sobre o lado executivo que vive, navega no futuro, executando adaptações, instalações é, de autoridades, né, de dispositivos onde eles executam com base nos dados que lhes são entregues, né? Dados da área da saúde, dados da área dos ensinos, tudo que envolve o município, o estado ou a federação é é uma é uma é um dado em análise para é, executar algum dispositivo em função desses dados ou garantir os dispositivos já executados, né? Que são basicamente todos esses mesmos, né? Falamos que os deveres do poder executivo, que é administrar o país e executar as leis, né? E falamos que tem os chefes, né? Os chefes são o presidente da República Federal, os governadores no sentido estadual e os prefeitos no sentido municipal. Todos eles são eleitos e as atribuições, eles sancionam, vetam ou promulgam leis. Leis são coisas que estão no futuro garantindo
de certa forma, o presente, né? A segurança, ou todas as garantias possibilitadas pela Constituição. Nomear ministros e secretários, né? É aquela coisa, só quem conhece a casa sabe quem consegue saber quem vai ficar na casa e vai manter o segredo, manter o respeito, não vai sair, não vai tirar a casa do lugar, né? Então, o poder executivo, ele consegue saber, né, quais são os secretários e quais são os ministros que podem exercer o cargo, esses cargos, e conduzir políticas públicas. Eles conduzem essas políticas públicas, né? Com base nesses dados, com base nessa secretaria, nos ministros, e de todos uns estudos de causas e efeitos, né? Então aqui a gente falou algumas coisas e aí vamos continuar, né? Passando para o próximo poder, que seria o poder legislativo. Poder legislativo. Tá. A função principal é criar leis e fiscalizar o executivo. Criar leis e fiscalizar o executivo. Então, esse legislativo, poder legislativo, ele vai criar leis e vai fiscalizar as leis que foram promulgadas, que foram possibilitadas pela execução, pelo poder executivo, né? Então, a legislação, ela pode criar leis, né? E pode fiscalizar o executivo, mas ela não pode dizer se a lei vai ou não entrar, né? Ela só cria leis. Quem diz isso é o poder executivo. Qual que é a composição? Quem que faz parte desse poder legislativo? Na esfera federal, quem faz parte é o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, mais senadores federais, mais o Senado Federal. O Senado Federal. Então, o que acontece? Nenhum município, a gente tem um município. E esse município aqui, ele é formado por vários pontos que estão fazendo as curvas aqui, ó. As curvas municipais, tá vendo, ó? Vários pontos. E quem são esses pontos? São os empreendimentos, né? Então a gente tem as escolas, os consultórios,
a gente tem os empreendedores, né, as empresas, todas essas são esses pontos. Por quê? Porque nós somos poeira que se une a esse ponto. Então a gente somos poeiras que se somam, né? Sobre o efeito somático. A gente soma esses pontos proporção. E aí o que que acontece? Toda essa empresa, toda essa reunião de pessoas gera um extrato. Um extrato para cada uma desses pontos, né? Então, o ponto, ele não faz risco, né? Vários pontos, eles não fazem risco, não fazem as curvas municipais aqui, né? Então, se um ponto começar a sair fora da curva, ele vai ser visto, ele vai ser computado. Vai haver uma mudança no cenário desse município, né? E isso vai gerar uma certa provocação. Então, isso é uma questão de extrato de pontos e riscos, né? Então, é o ponto sobre o risco que ele causa nesse município, nesse cenário, e é computado por riscos. O que que são riscos? Olha, risco é o seu filho tirar nota baixa. É muito arriscado. Risco é o seu filho adoecer. Risco é o seu filho sofrer um acidente de trânsito. Risco é o seu filho não ter aonde ir para buscar algo, né? Para levar a namorada. Isso são riscos. E esses riscos, se eles forem aumentando, vai sendo cada vez mais vai deputando e o cenário vai mudando. Para que isso não aconteça, o cenário ele precisa se manter pelo Senado e os dados eles devem ser computados antes que viram incapacitados de computar, né? Antes que saem da hora e o seu filho acidente, e o seu filho adoeça, e seu filho não consiga tirar notas boas e ir para a faculdade, no caso, e o seu filho não consiga mais sair de casa porque não tem aonde ir, né? Então, tudo isso é uma composição da questão legislativa por conta dos pontos e dos riscos que eles causam quando não bem pontuados, né? Então, para garantir esses pontos e o acesso das pessoas no sentido da poeira que soma ao ponto sem que os riscos aconteçam, existe todo uma Câmara de Deputados e do Senado que reconhece o município, que reconhece o Estado e que reconhece a federação. Então, o Estado é formado pelas assembleias legislativas, o poder executivo ou o poder legislativo. Estadual é formado pela Assembleia Legislativa. E
O municipal é pelas câmaras de vereadores. Pelas câmaras de vereadores. Então, é isso aí. Quais que são as atribuições deles, né? Vamos mencionar aqui, ó. O elaborar leis, aprovar orçamento, instaurar CPIs, e julgar o presidente por crimes de responsabilidade. Julgar o presidente por crimes de responsabilidade. Seja o Senado, né? Tá, o que são CPIs? Em português, CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. É um colegiado temporário criado pelo Poder Legislativo ou Universidade para investigar um fato determinado de interesse público. Então, CPIs é justamente o que eles fazem para investigar esses riscos em desenvolvimento, né? Ok. Esse é o poder legislativo. Agora, o poder judiciário, que é o terceiro poder judiciário. Espera aqui. Judiciário. A função principal é interpretar e aplicar as leis. Vai interpretar e aplicar as leis. Isso leva anos, né? Leva anos dependendo da técnica empregada, né? Então, tem como você reduzir esse ano? Tem, dependendo da técnica em obra empregada na relação da interpretação judiciária, né? Da estratégia na hora de aplicar e ver, né, o resultado dessa lei. Composição. STF, STJ, TRFS,
TJS, TRTS, e aí eu não sei o que é isso, né? Tribunal Superior Federal, Tribunal Superior Municipal, eu acho que é isso. Tribunal Superior, Poder Judiciário Brasileiro. São os órgãos do Poder Judiciário Brasileiro. Olha só. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais do Trabalho. Então, TRFs que compõem para nós os Poder Judiciário, ele é formado pelos tribunais. Tribunais é um sistema, é um banco de dados atual, né? Lá ele tem o tribunal, ele tem e julga tudo aquilo que em algum momento precisou ser julgado naquele município, naquele estado, naquela confederação, na federação, né? Então presta atenção. Todos os anos, todo o desenvolvimento, todas as empresas que precisaram, que saíram por algum momento ou que foram investigadas de alguma forma, que precisaram de responder por alguma coisa, seja uma opinião ou até mesmo um crime, sendo empresas federais, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, né? Todos esses aqui, ó, são bancos de dados que trabalham esses julgamentos, que possuem um banco de gente capacitada para processar tudo isso que acontece nessas esferas, nesses pontos que em algum momento desenvolve riscos pelos intemperismos que lhes são sujeitos, né? Nós somos suspeitos para falar porque a gente sabe os nossos pecados, né? E as empresas, esses pontos, eles também têm e precisam, merecem julgamento, né? Bom, então isso tudo muito, é muito, é muito, eu diria, organizado, e planejado para ser, né? Porque dependendo disso, a gente pode acabar com uma empresa ou investir em outra empresa para melhorar o país, né? Para melhorar o país no sentido da harmonia, no sentido do plano, da passagem. Então, a gente precisa desse julgamento, desse judiciário, está entendendo? Então, são órgãos que possuem ou habilitam as pessoas. Por isso que a gente tem, sei lá, cada vez mais advogados ou pessoas que estão se habilitando para continuar mantendo esses bancos de dados e fazendo esses julgamentos, integrando esse poder judiciário, que é muito importante. Vamos lá, atribuições. Atribuições. Julgar conflitos.
controlar constitucionalidade, e proteger os direitos fundamentais. Não é à toa que tem aquela nobre frase, né? Se você não tem um advogado, o Estado, o município vai fornecer um para você, para que você possa se organizar, para que você possa ter noção dos seus direitos e para que você possa responder de uma maneira inteligível para o Supremo Tribunal a recolher os seus dados e utilizá-los em futuros julgamentos. Porque não é porque você cometeu um erro que esse erro não é valioso para que a gente aprenda com ele, né? Todos nós aprendemos com ele. E isso é muito importante para um sistema de julgamento, porque imagina se o juiz vê se o filho dele sendo julgado. Então ele precisa de ter essa cobrança, essa entendibilidade e desejo, né, para ser melhor, porque todos nós estamos sobre esses poderes, né? E por mais que você acredite que não, a empresa que você compra tá, né? A padaria que você compra tá. Então, tem tudo isso. Funções essenciais à justiça. Então, esses foram os 3 poderes. E quais são as funções essenciais para que haja uma certa justiça, né? Por mais que em muitos casos de nossa humilde avaliação, né, sensitiva quanto ao mundo que a gente vive, quanto ao município, quanto às leis, quanto à violência, existe uma certa margem de justiça sendo aplicada, sendo funcionada, que é essencial para que as pessoas elas acreditem, né, no trabalho e nas garantias dos seus frutos. As funções essenciais da justiça não pertencem ao poder judiciário, mas são indispensáveis ao seu funcionamento. Então, essas funções são essenciais para o funcionamento do poder judiciário. O Ministério Público o próprio nome diz, né? Público. Artigo 127 ao 30. É o 130. Função: defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais. Defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais. Então, vamos supor que exista uma matemática no fundo do governo, lá no... Olha só que legal, ó, vou fazer aqui, ó. Aqui é a matemática social
e aqui é a matemática do governo. E aí, no fundo dessa matemática social, tem uma matemática do governo, né? Essa matemática do governo, ela é utilizada em ampliação para revelar uma certa harmonia na matemática social. Porém, a matemática do governo, ela é mais exata do que a matemática social, né? A matemática do governo, ela é mais dada por investimentos, dinheiro, números. A matemática social, ela é mais dada por mídia, informação, entretenimento, né? Harmonia, sentimento. Então, o governo, enquanto ele fala assim, não, eu sei que esse mês foi melhor. E ponto. Ah, não tá sente, ele não sente. O governo não fala assim, ai, nossa, esse mês tá bom, né? Ó, não, o governo ele vira e fala assim, ó, com base no mês passado, esse mês tá melhor, essa situação aqui, e provavelmente mês que vem vai estar melhor, porque a gente vai continuar investindo nisso. E aí o público, o cenário, a sociedade, ela diz, nossa, essa semana deu para mim comprar isso. Nossa, essa semana me parece que foi bem, né? A minha ida ao trabalho foi tranquilo, não, né? Essa semana tá boa. Nossa, a gente tá vivendo um tempo bom, né? Tá vendo? É uma matemática sentimental, expressiva. Ela sente o efeito da matemática do governo. Então é como se o governo emitisse, e essa emissão que é exata do governo, ela evadisse de uma forma que decai pelo cidadão, pela cidadania e por essa impressão, certo? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essas matemáticas? Que o Ministério Público, ele às vezes, mesmo no governo tendo dados bons, o público, né, a matemática social pode não haver esse bom. E aí, isso não quer dizer que a matemática social está errada, né? Que o indivíduo está mais exigente. Não, quer dizer que existe, que a gente tem que investigar isso melhor, né? A gente tem que esperar, a gente tem que fazer a matemática social ver, né? É um dever, né? Porque tudo começa da matemática governamental, sabe? E aí, uma forma da matemática social comunicar de uma forma respeitada com a matemática governamental é o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público é uma linha de comunicação, é um canal comunicativo. Ele vai fazer, ele vai defender a ordem jurídica e os direitos fundamentais. Atua em ações penais, meio ambiente, infância, saúde, etc. Ações penais, no meio ambiente,
infância, saúde, tudo aquilo que o público, né, ele utiliza e é arriscado ao público, né? Tem um certo risco. Outras funções essenciais da justiça é a advocacia pública. Advocacia pública. Tá. Então, existe uma voz nessa matemática agora, né? A gente tem a voz, a gente tem o tom, a gente tem essa revelação, essa estrutura artística para poder comunicar cada vez mais, comunicar de forma mais, eu diria, precisa, objetiva, precisa com o governo, né? Então você precisa de estruturar uma voz, né? Um vocabulário que carregue uma certa objetividade naquilo que o público quer dizer, o indivíduo público. Então ele vai ser esse porta-voz, né? Ele vai representar judicialmente os entes públicos. Porque ele consegue entrar na casa, né? Ele pode entrar na casa porque ele não vai sair falando os segredos que acontecem lá, as brigas internas. Você tá entendendo? É aquele que você quer receber na sua casa, né? É o advogado. Órgão. Ágil defende a União. E procuradorias estaduais e municipais. Olha o nome, procuradorias, né? Então a procuradoria é como se fosse um cachorro que tem o cheiro da dor, né? Que se concentra nessa dor. Então, como que a gente vai conseguir comunicar essa dor? Como que a gente vai ganhar essa defesa, né? Ou vai conseguir comunicar com a advocacia, né? Você dentro da procuradoria você emite uma voz, né? O público ele consegue ter uma voz, um canal de comunicação. É claro que tudo isso tem o seu preço, né? A defensoria pública é outra função essencial da justiça, para que haja justiça, né? Artigo 134. A função da defensoria pública é prestar assistência jurídica gratuita a quem não pode pagar. Então, é aquela assistência jurídica
a quem não pode pagar. E aqui a gente evidencia um grande defeito da sociedade. É um defeito, né? Não poder pagar, quando alguém não pode pagar, é um defeito. É claro que a gente vive uma democracia e isso é muito bom para as pessoas que têm uma certa obediência, uma certa descendência da hierarquia que, que, que funciona, né? Que consegue manter os bens paternos, que não é levado a drogas, né? A consumos de drogas, a modos incorretos de operar os respeitos do seu pai, né? Das heranças e tal, tudo bem, né? É bom, é a democracia, é os direitos, né? É menos brigas, de certa forma. Porém, isso tem uma certa... isso aqui é uma vergonha, não poder pagar. E aí, você afere que a pessoa não pode pagar, mas ela já paga sendo parte dessa sociedade, ela já paga essa defensoria pública, né? Então a gente tem uma certa patologia aqui, né? Um antifeccionante aqui, né? Um antibiótico nesse sentido. Mas em todos os casos, a República, né, o poder, ele viu que precisava disso, né? Bom, eu não tenho gosto por uma sociedade que maquiavelicamente diz que é gratuito, é fortuito, né? Tudo que é gratuito é mal tensionado, né? É mal distribuído. Você tá entendendo? É mal sistematizado. A gratuitabilidade afere as pessoas nenhuma nenhuma falta de filtro, né? Você tem à disposição lá a gratuitabilidade, as pessoas elas vão pegar sem filtro, né? Elas vão usufruir sem controle, né? Não é à toa que o capital ele é uma forma de controlar os impulsos, né? É você saber que a medida do valor vai fazer você descontrolar. Então você tem que pensar antes de gastar o dinheiro. Então eu acho toda forma gratuita, ela é maquiavélica, né? É ofensiva, ela não é um valor cidadão, né? A advocacia privada é a última. A advocacia privada, artigo 133. Defesa de interesses individuais ou empresariais. Advogado é indispensável à justiça. Então, defesa de interesses individuais. Ué, então, nesse caso, a gente tem que criar uma sociedade individual, né? Não é mais sociedade, é individualismo. O advogado é indispensável à justiça. É indispensável
Olha, então aqui já é um nível dramático dessa poesia, né? A gente está num nível dramático. Tudo bem, você tem como ter um advogado privado, você pode ir lá pagar uma bolsa de educação para essa pessoa vai estudar nas melhores faculdades, vai ter os melhores professores que conhecem com maior grau de possibilidade o movimento advocacivo, o movimento tonificado, o movimento de regulação desse indivíduo nessa receita de exposição e trabalho em função das empresas em individualidade de defesas, né? Tudo bem, aí você faz isso, mas isso para mim é um crime. A gente, na minha opinião, isso é você fazer uma porta, falar assim, olha, tudo bem, o crime em alguns casos é aceito, né? Então vamos aqui, ó, a chave para o crime. E aí quando você coloca uma porta no crime, você sistematiza isso, você tira a visão de que isso é crime, né? Você suaviza o crime, né? Porque se os direitos eram para ser iguais, né? Como que uma pessoa pode competir com outra sem apelar para milagre de Espírito Santo e de Nossa Senhora e pelo amor de Deus e coisa? Se a gente tem essas empresas superdotadas que pagam advogados, isso e aquilo. Como que você vai ter pessoas de bem se elas podem aceitar o mal para serem mal e depois pagarem com bem gosto, né? Os bons gostos pela vida aí, né? Os jatinhos, as viagens internacionais, as escolas de superdotados para os filhos. Então, isso, de certa forma, é a camada, é a camadalização. Você permite o nosso país ser uma merda, né? Ser uma desigualdade. E isso é tenebrante, né? Você, por um crime, você instala uma casa, né? Uma porta, uma habilitação. Por quê? Porque quando você dá, né, oportunidade para o crime ser aceito, cara, ele vai se multiplicar. Só que ele não vai se multiplicar só para frente. Ele vai se multiplicar para cima, para o lado. E ele vai ampliar tanto o seu crime. Só que esse crime, ele vai ter uma porta. E essa porta vai ter uma chave. E essa chave, todos vão achar que é uma porta, que é importante, que é possível, que isso é democracia. Mas a democracia, ela não é você deixar o crime, né, entre as pessoas. Democracia e não é você tornar coisas assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tudo bem, a gente está estudando aqui,
Só que a gente precisa de luzes para isso, né? É, a gente tem, é, a gente tem coisas que deveriam ser impossíveis de acontecer no cenário social e que acontecem. Então, não é à toa que ano a ano a gente tem todas as desigualdades, as merdas, despencando por aí, né? A corrupção, sei lá o que, filho de governador bateu o carro, matou pessoa e não foi preso, isso e aquilo, né? Então, é dessa forma. Bom, então vamos fazer umas questões que caem em concurso público sobre o tema dos poderes da República e funções essenciais da Justiça. Trouxe aqui, ó. Peguei esses filtros. Poder legislativo, disposições gerais no poder judiciário, organização dos poderes, poder executivo, poder judiciário, organização do poder judiciário. Esses temas aqui. E baixei aqui, ó. Direito constitucional, poderes da República e funções essenciais da Justiça. Não, parece que eu não coloquei nenhum ano. Questão número 1. Sobre as funções essenciais da Justiça na Constituição da República Federal do Brasil de 1988, pode-se afirmar que a gente está falando das funções essenciais. O que a gente pode afirmar dessas funções? Letra A. O Ministério Público da União é compreendido pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e territórios e o Ministério Público Eleitoral. Não sei. Vamos passar. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal exercem a representação judicial e a consultoria jurídica do Executivo das respectivas unidades federais, já que o Poder Judiciário Estadual tem procuradoria própria. Procuradores dos estados. Vamos para a letra C. As defensorias públicas estaduais têm assegurada autonomia funcional e administrativa, mas a iniciativa de sua proposta orçamentária ainda é competência exclusiva do Procurador-Geral de Justiça. Defensoria Pública Estadual, estudais. Deve ser estaduais, né? As defensorias públicas estaduais têm assegurado autonomia funcional e administrativa, mas a iniciativa de sua proposta orçamentária ainda é competência exclusiva do governador do estado. Procurador-Geral de Justiça, governador do estado. A destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Essa questão difícil, né? Judiciário, STF, STJ.
Compreende pelo Ministério Público Federal. Defesa da ordem judicial e dos direitos fundamentais. Letra A, eu acho que tá errado. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal exercem representação judicial e consultoria jurídica do Executivo. Procuradores do Estado. Poder Judiciário Estadual tem procuradoria própria. Essa eu não vou saber responder. Defensoria Pública, assistência jurídica pública a quem não pode pagar. Essa eu não vou saber, não. Aqui. Artigo 27. Artigo 128, inciso 1º. O Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Não engloba o Ministério Público Eleitoral, que faz parte do Ministério Público Estadual. Alternativa errada. B. As procuradorias estaduais representam a unidade federal como um todo, incluindo o Poder Judiciário. Alternativa errada. As procuradorias estaduais representam a unidade federada como um todo. Procurador-Geral de Justiça é chefe do Ministério Público Estadual, não tendo ligação alguma com as defensorias. Artigo. Procurador-Geral de Justiça é chefe do Ministério Público Estadual, não tendo ligação alguma. O artigo 134 do parágrafo 2º, a competência da iniciativa de proposta orçamentária não é do governador do estado. Gabarito letra E. Conforme o artigo 128 do parágrafo 2º, a destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Bem difícil essa. A destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Questão bem difícil. Vamos para a próxima. Questão 2. Segundo a Constituição Federal, assinale a incorreta. Constituição Federal. Qual que é a incorreta? O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados do Distrito Federal, dos municípios e territórios. Letra B.
são consideradas funções essenciais a Justiça, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Essa está correta. Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos. Letra D. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. Qual que é incorreto? O Brasil é uma república federativa. São considerados funções essenciais da justiça. Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade no exercício dos direitos políticos. Acho que seria a letra D. Não, a incorreta seria a letra A. Vamos ver aqui. A Defensoria Pública abrange territórios não são entes federativos. Então tá aqui, ó. Territórios não são entes. Então esse foi o nosso erro. Pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituído em um estado democrático de direito. Bem que eu tava pensando nisso, né? Cadê os estados? Só que aí eu pensei que... Então quer dizer que as terras indígenas são propriedade da União. Então a gente aprendeu isso aqui, ó. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União e os ministros do Estado são escolhidos entre brasileiros de 21 anos de idade. Questão 3. Em relação ao que dispõe a CF sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário e sobre as funções essenciais da justiça, assinale a opção correta. Constituição Federal, né? Os poderes e suas funções. E funções essenciais da justiça. Que tá perguntando a opção correta. Letra A. O presidente da República pode indicar ministros para o Tribunal de Contas da União, devendo essa indicação ser aprovada previamente pelo Senado Federal por voto secreto e após a arguição pública. Letra B. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a escolha do presidente da República para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver aqui de novo. Uma das atribuições do vice-presidente da República é a expedição de instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Expedição de instruções para execução de leis. Cabe à Advocacia Geral da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Ministros para o Tribunal de Contas. Congresso Nacional. Estadual, Assembleia Legislativa. Aprovar orçamentos e instaurar CPIs. Julgar presidente por crime de responsabilidade. A gente pode fazer o seguinte aqui. O que tá perguntando mesmo? Indicar ministros para o Tribunal de Contas. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar por maioria absoluta de seus membros a escolha do presidente da República. Ministro do Supremo Tribunal Federal. A expedição de instruções das leis, decretos, regulamentos. Outra que eu não sei, né? Deixa eu ver aqui. O presidente da República pode indicar ministros para o Tribunal de Contas da União, devendo essa indicação ser aprovada previamente pelo Senado Federal, por voto secreto e após arguição pública. E, portanto, o gabarito. Deixa eu ver. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar por maioria absoluta de seus membros a escolha do presidente da República para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Errado. A escolha é de competência do Senado Federal e não do Congresso Nacional. Aprovar a maioria absoluta de seus membros é a do Congresso Nacional. Senado Federal e não do Congresso Nacional. Uma das atribuições do vice-presidente da República é essa. Espera aí que eu vou copiar isso daqui. Duas mantas, né? Então tá. Vamos dar uma focada aqui. Tô achando muito difícil. Ministros para o Tribunal de Contas da União, devendo, ó. Então, o presidente da República pode indicar ministros para o Tribunal de Contas da União.
Essa indicação deve ser aprovada previamente pelo Senado Federal por voto secreto após arguição. É competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, maioria absoluta dos seus membros, a escolha do presidente da República para cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Errado. A escolha é da competência do Senado Federal. Então, o Senado Federal ele pode aprovar. Senado Federal aprova o ministro do Supremo. Mamãe aqui, ó, federal, né? Ok. Uma das atribuições do vice-presidente da República é a expedição de instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. A competência é do ministro de Estado, não do vice-presidente da República. Compete ao ministro do Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na Lei Segunda, expedir instruções para execução das leis. É o ministro do Estado que emite instruções para a execução das leis. Cabe à Advocacia Geral da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O item trouxe a competência do Ministério Público, conforme se lê no artigo 127. O Ministério Público é instruído, é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. A AGU, Advocacia Geral da União, representa a União judicial extrajudicialmente nos termos. É a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe temos a lei complementar que dispuser sobre a sua organização as atividades de consultoria e assessoramento jurídico. Caraca, que difícil. Só que é o Ministério Público que faz a defesa da ordem jurídica. É o Ministério Público. Ministério Público. Defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais. Estamos aprendendo alguma coisa com isso tudo, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Essa eu não vou fazer. Vou pular essa e vou fazer essa aqui. No que se refere ao poder executivo, assinale a alternativa correta. Poder executivo. Acho que é a questão 4. Todos os membros do Conselho da República, órgão de consulta da presidência, são escolhidos pelo presidente da República. O poder executivo.
Presidente da República. Todos os membros do Conselho da República e órgãos de consulta da presidência são escolhidos pelo presidente da República? Não. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública será fixada em forma de subsídio de parcela única? Acho que não. Para que seja instaurado processo penal contra ministro de Estado perante o STF, exige-se autorização do Senado Federal. O Senado Federal. Acho que não. Supremo Tribunal Federal. O presidente da República não possui autonomia para vetar artigo de projeto de lei por razões de inconstitucionalidade, porquanto o controle de constitucionalidade é competência exclusiva do... Acho que não. A nomeação do Procurador-Geral da República prescinde de prévia aprovação do Senado Federal. Acho que é essa daqui. Não. Letra B. O que diz? A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos. Ok, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública será fixada em forma de subsídio de parcela única. Vamos ver aqui. Ó, artigo 51. Vamos ler alguns artigos aqui. Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89. Então, quem elege membros do Conselho da República é a Câmara dos Deputados. Compete privativamente ao Senado Federal eleger membros do Conselho da República nos termos. Então, que é competência. A Câmara dos Deputados. O que ela faz? Membros do Conselho da República. Elege membros do Conselho da República. Não, essa caneta tá muito feia, né? É esse aqui. O Senado Federal vai fazer o quê? Vai eleger membros do Conselho da República. Membros do Conselho da República também, né? São os dois, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. Compete privativamente ao presidente da República nomear membros do Conselho da República nos termos. Presidente da República
Nomear. Então são esses três. O que que tava na alternativa A? Pera aí, na alternativa A tava o seguinte: todos os membros do Conselho da República, órgãos de consulta da presidência, são escolhidos pelo presidente da República? Não, porque a gente tem é, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. A alternativa B está correta, segundo o artigo 39 do inciso 4, parágrafo 4. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros do Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o dispositivo no artigo 37, ao artigo 39. É isso aí. Alternativa C está incorreta. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros quanto o presidente, conforme o artigo 51. Então, a gente tem aqui o artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República, os ministros de Estado, destaque do professor. Deixa eu ver aqui. Para que seja instaurado processo penal contra o ministro de Estado perante o Supremo Tribunal Federal, exige-se autorização do Senado Federal. Não, a autorização é da Câmara dos Deputados, não do Senado Federal. A alternativa D está incorreta conforme o artigo 66. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á todo ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. No todo ou em parte inconstitucional, para o interesse público. 15 dias úteis. E o que que diz na questão?
O presidente da República não possui autonomia para vetar artigo de projeto. Não, ele tem sim. Nomeação foi o que eu coloquei aqui, ó. Alternativa E está correta, segundo o artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto após arguição pública a escolha de Procurador-Geral da República. Senado Federal aprovar previamente por voto secreto. E o que diz a questão? A nomeação do Procurador-Geral da República prescinde de prévia aprovação do Senado Federal. Ué, era pra estar certa, não era não? Deixa eu ver aqui se alguém... Não... Hum, eu tô tentando ver aqui, não é isso, não. Caraca. Por que a letra E tá errada? Nomeação do Procurador-Geral da República prescinde de prévia aprovação do Senado Federal. Não, nomeação do Procurador-Geral da República exige prévia aprovação do Senado Federal. É, mas... Ah! Então o que é prescinde? Dispensar. Não precisa. Ah, então é por isso. É... Um prescinde. É isso que eu tava vendo. Prescinde é dispensa. E não é verdade, né? Precisa, né? Antes de ser aprovado pela maioria dos senados em reunião pública e voto secreto. Só que é muito maior
a lógica aqui do que eu achei. Então eu encontrei uma dificuldade, vou precisar fazer mais questões. E é isso, né? No próximo vídeo a gente vai desenvolver mais concentração, mais questão, mais entendimento, né? Dessas cargas de lógica sobre essas definições que está contido na Constituição Federal. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!